Você pode sentar. Uma bênção estarmos juntos aqui. Temos liberdade ainda de cultuar o nome do Senhor. Aleluia. Essa música que nós cantamos, eu queria explicar para os irmãos. Essa música foi dada para um músico nos anos 90, na Inglaterra. Havia uma igreja, uma congregação, numa determinada cidade, e essa congregação estava crescendo, tinha uma boa banda, tinha bom trabalho social, e em determinado momento o pastor pediu para os músicos para pararem de cantar, de tocar, todos os instrumentos desligados, para que a congregação começasse a louvar o Senhor, a adorar ao Senhor. E eles ficaram um tempo assim. Vocês imaginam os músicos que estão aqui ou que já ministraram a música, ficar sentado no banco só louvando, adorando ao Senhor. E esse músico se chama Matt Redman. Ele um dia chegou em casa, fazia já uns 2, 3 meses que eles estavam na cadeira, e Deus deu essa música para ele, falando assim que: Senhor, eu quero te adorar, Tu é a essência, o coração da adoração é Jesus. E hoje eu quero falar para os irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre nós voltarmos para Jesus, para a essência da vida cristã, voltarmos para uma devoção simples e pura a Jesus. E eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 11, de 2 a 3. Os irmãos não se preocupem aqui, a letra está um pouquinho pequena, mas eu vou citar os versículos, os irmãos podem acompanhar. Eu quero ler aqui 2 Coríntios 11, verso 2. Paulo diz assim, e a palavra de Deus diz assim: porque zelo por vós um zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A maioria de nós se acostumou a se alimentar de alimentos industrializados. Com a revolução industrial, com o progresso, com a tecnologia, a indústria observou que precisava trazer os alimentos para a cidade e precisava conservá-los, né? E começou todo um trabalho de tecnologia de alimentos, de conservar esses alimentos, de melhorá-los, entre aspas. E aí o que aconteceu? Começaram a agregar alguns químicos, algumas substâncias, e essas substâncias, para melhorar a cor, para deixar mais doce ou deixar mais salgado, colocaram corantes, colocaram aspartame, sacarina, flavorizantes, corantes e tantos outros produtos. E a gente se acostumou com isso, a comer esses alimentos assim, achando que isso era normal. Na vida cristã, no Evangelho, de uma certa forma, isso acontece. Nós temos recebido, durante um tempo, pela própria influência que nós temos vivido hoje da internet ou das mídias sociais, né? Nós temos recebido um Evangelho industrializado, uma imitação do Evangelho, do verdadeiro cristianismo. A gente tem visto o Evangelho sem cruz, um Evangelho sem a plenitude do Espírito Santo, um Evangelho sem obediência à palavra, um Evangelho sem a alegria da salvação, um Evangelho sem frutos, um Evangelho conformado com este mundo, um Evangelho interesseiro, e muitas vezes um Evangelho que tem centrado o homem, não Jesus. Eu tenho um gosto assim, ali ele sabe, eu gosto muito de iogurte de morango. E
novo, consumia iogurte de morango, comprava no supermercado. E até que um dia eu descobri que tinha esse monte de aditivos químicos, corante, flavorizante, espessante, conservante, mais um monte de químicos. E aí eu pensei assim, puxa vida, a gente não precisa ficar comendo essas coisas, né? E aí eu resolvi, recentemente, eu vou preparar o meu iogurte. Aí comprei um iogurte natural, só com a fermento do iogurte, né? Sem açúcar. Comprei um melhor morango que eu encontrei, morango orgânico, e fiz a minha mistura lá. Eu tenho um pouquinho de açúcar, e aí eu comi, e aí pensei, mas esse iogurte que eu estou comendo não é um iogurte de morango, apesar de todos os ingredientes que eu tinha colocado ali. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, opa, tem uma coisa errada aqui, meu paladar está errado. Eu me acostumei tanto com aquele iogurte que não era o verdadeiro iogurte de morango, e eu acho que esse que eu estou comendo agora não é o verdadeiro. O problema estava no meu paladar. E amados, na nossa vida, às vezes, nosso paladar espiritual se estraga durante o tempo. A gente vai adquirindo, vai consumindo um evangelho, imitação do verdadeiro, uma vida cristã, imitação da verdadeira, e nós achamos, quando nós começamos a experimentar a verdadeira vida, a gente acha que não é assim. Mas a vida com Deus, a vida com o Senhor Jesus é muito simples. E o Senhor quer nos falar nessa noite, da gente voltar a essa essência, voltarmos a Jesus, na pureza e na simplicidade da nossa devoção a Ele. Amém, amados? Muitas vezes a gente perde Jesus no meio do caminho. Tem texto que fala um pouco sobre isso. Os irmãos conhecem essa história, está lá em Lucas 2, 41, 47. Quando Jesus era um menino ainda de 12 anos, e eles foram a Jerusalém. Anualmente eles iam, né, prestar culto. Então, diz a palavra assim, Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foi o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e desconhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aleluia! Talvez não seja o seu caso, o teu caso, não sei, mas quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós nos convertemos, a gente começa a viver aquela vida com Deus. A presença do Senhor é quase palpável. A vida dele em nós é contagiante para outras pessoas. As águas do Espírito Santo fluem nas nossas vidas para outras pessoas. Nós oramos com fervor, nós lemos a palavra com fome, temos sede do Espírito Santo, falamos de Jesus para as outras pessoas, nos alegramos com a comunhão dos santos, nos alegramos de estar com os irmãos, e dormimos e acordamos pensando no Senhor. Mas o tempo passa e parece que, como aconteceu com Maria e José, nós perdemos Jesus. E eu creio, amados, que o Senhor quer que a gente volte a essa comunhão com Ele, na simplicidade, na pureza. Amém, amados? Eu queria comentar um pouquinho sobre esse primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios 11, 2, 3. Vou ler de novo. Porque zelo por vós, um zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo aqui está usando uma figura do amigo do noivo.
Eu creio que os irmãos já sabem, mas não custa repetir, o casamento judeu é um pouquinho diferente do nosso. E naquela época, às vezes, não era o pai do noivo que acertava o casamento com o pai da noiva, era um amigo do noivo. Amigo do noivo, também respaldado pelo pai do noivo, ia lá, conversava, e ele que preparava toda a festa, toda a cerimônia também, para que houvesse esse encontro da noiva com o noivo. E aqui Paulo está dizendo que ele prometeu a igreja como noiva para Jesus, como noiva, virgem, pura. E esse zelo que fala aqui, ou em outras versões fala com ciúmes. Então, Paulo está usando aqui uma figura, olha, eu estou preparando vocês como uma noiva para Jesus. E eu creio, amados, que esse é o papel também do Espírito Santo. Ele está preparando a sua igreja como noiva para Jesus. E Paulo lembra aqui que Satanás quer enganá-la, assim como a serpente enganou a Eva. Eva foi enganada por dois motivos básicos, no meu entendimento. Um, insatisfação, aliada a uma independência. E outro, desobediência, de não ter ouvido a palavra do Senhor. Eu creio, amados, que se a Eva tivesse resistido, a serpente dito que ela tinha uma ordem expressa do Senhor, né? Talvez não tivesse acontecido aquilo. Ou também, se ela tivesse recorrido a Adão, né? E hoje, amados, nós temos, como igreja, nós podemos recorrer a Jesus quando somos atacados pelo inimigo, amém? A palavra diz que ele é o último Adão. Isso está lá escrito em 1 Coríntios 15, 45, 47. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, queridos, onde é que ocorre a tentação? Onde é que ocorrem as grandes batalhas da nossa vida? É na mente. Paulo diz assim, olha, para que não sejam corrompidos os vossos pensamentos. Então, precisamos manter e retornar a pureza e a simplicidade de amar o Senhor, de ter comunhão com Ele. Amém, queridos? Eu creio que muito do que está acontecendo também no meio da igreja, os irmãos me entendam bem, eu não sou contra, eu tenho algumas mídias sociais, mas nós temos sido dominados por tanta informação que temos recebido da televisão, do computador, do celular. E muitas vezes, quando nós não damos um limite para isso, quando nós ficamos envolvidos com essas coisas, começam alguns ataques do inimigo muito forte nas nossas mentes. E nós começamos a nos afastar, assim como a igreja aqui de Corinto estava se afastando do Senhor, e Paulo estava alertando ela, nós temos nos afastado do Senhor. Eu queria assim compartilhar com vocês alguns sinais de que ainda a nossa devoção ao Senhor é pura e simples. Algumas características que realmente nos mostram, ou algumas características que nós temos que buscá-las no Senhor, pelo Espírito Santo, para que nós não percamos essa pureza, essa simplicidade. A primeira é contentamento e gratidão. Contentamento e gratidão. Nós temos tido algumas experiências muito interessantes com o nosso neto. O Thomas está com 2 anos e 4 meses, não, quase 4 meses. E a gente tem visto que ele se alegra com coisas pequenas. Às vezes um presentinho, às vezes com alguma brincadeira. Já estivemos com ele na praia e ficamos brincando com ele, com a areia, com um baldezinho, molhando os pés, correndo atrás dos passarinhos. Nós tivemos agora um tempo lá em Arroio do Sal, que ele e a Liliana estavam com a gente no feriado de carnaval, e um dia eu estava de tarde acordado, ali eles e a Liliana estavam dormindo, eu saí com ele para a beira da praia. Quem conhece lá o Rio Grande do Sul, a gauchada aqui, quem já foi lá sabe que nós temos uma extensão de areia assim até o mar, quase uns 100 metros, mais ou menos, 80 metros, então tem muito lugar para correr. E tinha uns passarinhos assim, algumas aves na beira, havia chovido, e tinha um
córrego, um canalzinho de água doce chegando até ao mar, e tinha muitos passarinhos ali. E eu perguntei para o Thomas: vamos atrás deles? Vamos. Né? E aí larguei, ele estava no meu colo, né? Atravessamos aquele riozinho pequeno que estava chegando, tinha chovido, e fomos atrás dos passarinhos. Ele ficou numa alegria, né? Muito grande. E, querido, nós temos perdido isso, essa alegria, esse contentamento como crianças, de pequenas coisas, né? Estamos gratos ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: regozijai-vos sempre. Esse regozijar é uma alegria, é um gozo, é assim uma satisfação no Senhor. 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo sustento com que nos vestir, sejamos contentes. Então a palavra em vários textos diz assim, para nós sermos contentes, sermos gratos. Tu já agradeceu? Eu creio que muitos de vocês já agradeceram pelo alimento, né? Mas tem tantas coisas que a gente pode agradecer ao Senhor durante o dia, né? Tantas coisas que nós podemos louvar ao Senhor. Eu lembro uma época que eu estava com labirintite, dei um problema muito sério, não conseguia ficar em pé, só na cama, às vezes me segurando, né, na parede. E aí depois passou aquele período, eu levantava de manhã: Senhor, obrigado, porque eu não estou mais tonto, eu estou conseguindo caminhar normal agora, né? Às vezes quando a gente tem saúde não dá bola, mas quando a gente perde a saúde, parece que, né? E a gente não deu valor para a saúde, ou para aquele vigor que a gente tinha, né, amados? Então, primeiro sinal que a gente, né, está ainda buscando o Senhor, e a gente está assim na simplicidade, na pureza do Senhor Jesus. Segundo, fervor e paixão por Jesus. Como é que está a tua temperatura a respeito de Jesus? Está apaixonado? Tu está apenas comprometido com Ele, mas de uma forma exterior? Eu faço essa pergunta para mim também. Como é que está a tua vida em relação a essa fervura, a essa paixão? Apocalipse 3,15 diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então o Senhor nos diz assim que nós devemos ser quentes, fervorosos. Como é que está a temperatura aí, querido? Está quente pelo Senhor ou está frio? Ou está morno? Aleluia. Terceiro, sensibilidade ao Espírito Santo. Como é que está a nossa audição ao Senhor? Como é que está a questão aqui de confessarmos nossos pecados, de pedir perdão? Como é que está essa questão de sermos disciplináveis pelo Senhor? Como é que está a nossa disposição de aprender ainda? Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, mas nós sempre estaremos aprendendo. Sempre estaremos aprendendo. 1 João 1:5-9 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Davi era um homem sensível ao Senhor. Davi tinha essa sensibilidade. Quarto, alegria da salvação. Amados, nós temos que contagiar as pessoas que estão ao nosso redor pela alegria que nós temos. Os irmãos da Adonep dizem que nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Ou não somos? Somos ou não somos? Quem concorda comigo? Aleluia. Amados, a alegria da salvação. Salmo 51 também, Salmo de Davi, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Interessante, amados, Davi está falando aqui que, restituindo a alegria da salvação, ele consegue proclamar, ele consegue evangelizar. Aleluia. Neemias também falou para o povo: a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Amém? Aleluia. Precisamos ser restaurados na alegria da salvação. Lá no Novo Testamento diz assim: que grande salvação temos alcançado. Amém? Nós não merecíamos. Os jovens estavam lá, Porto Alegre foi tratado sobre isso, né? Depois eles podem, talvez não hoje, mas no outro dia, falar um pouquinho. A salvação pela graça. Nós não merecíamos. Fomos alcançados pelo amor de Deus. Hoje foi falado aqui sobre o amor, a misericórdia, a graça, a justiça de Deus. Aleluia. Fomos alcançados pelo Senhor. Precisamos nos alegrar. Aleluia. Alegria é parte do fruto do Espírito. Amém, amados? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, temos alegria. Quinto, uma característica também que nós temos, como temos essa vida com o Senhor, nós não podemos nos acostumar com as bênçãos, esquecendo do abençoador. Muitas vezes a gente começa a vida cristã e Deus nos abençoa, e faz parte. Abençoa nossa família, abençoa com tantas coisas, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, libertação, tantas coisas que Deus faz na nossa vida, e nós vamos nos acostumando, e às vezes parece que a gente quer mais as bênçãos e menos o abençoador. O Senhor Jesus chamou atenção sobre isso, está lá em João 6, quando ele havia multiplicado os pães, e aí o povo começou a procurar ele. O problema da fome foi resolvido, tem alguém aqui que multiplica os pães. E aí Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, João 6,26, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E por último, uma característica: que nós não devemos ser neutros, amados. Nós devemos ser radicais. Discípulo radical. Se te chamar de fanático, não é teu problema. Já me chamaram de fanático algumas vezes. Eu creio, amados, que nós temos que ser radicais e apaixonados por Jesus, porque Ele foi radical e apaixonado por nós. Ele é apaixonado por nós. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior, Jesus falando para os seus discípulos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aleluia. O que eu quero dizer com radical? Quando nós nos casamos com alguma pessoa, né, eu estou ligado, usando o exemplo aqui com a Lídia, estou ligado a ela, meus afetos, meus interesses, meu tempo, a minha cama, a mesa, o alimento, eu compartilho tudo com ela. E eu não posso dizer assim: eu sou meio casado com a Liz. Não posso dizer isso. Eu sou totalmente casado com ela. E ela não quer me dividir com ninguém. Nem eu quero dividir ela com ninguém. Só o Thomas, de vez em quando, que toma o meu espaço, né? Mas eu deixo, porque também eu sou apaixonado por ele. Mas, amados, quando nós somos casados, nossa vida é totalmente daquela pessoa, e ela é nossa. Nosso tempo, nosso amor, nossas afeições, nosso cuidado, nosso zelo. E assim é com o Senhor, amados. Lá no Rio Grande do Sul tem... ou você é colorado ou você é gremista. Lá em Minas ou você é Cruzeiro ou Atlético, né? Aqui é Bahia ou Figueiro, não tem meio termo. Então, amados, nós somos que ser radicais em relação ao Senhor. E tudo aquilo que isso
pressupõe. Eu estava lendo essa semana, na Segunda Guerra, a Holanda, logo começou a guerra, a Holanda quis ficar neutra e declarou no dia 9 de maio de 1940 que ia ficar neutra na guerra. No dia 10 de maio a Alemanha invadiu a Holanda. Amados, não tem neutralidade na vida cristã, na vida espiritual. Ou você é, ou você não é. Amém? Aleluia. O que pode nos levar a estar longe de Jesus e perder essa devoção, esse primeiro amor, essa simplicidade, essa pureza? O que pode nos provocar isso? Eu creio que algumas coisas que podem provocar isso. Primeiro, o acomodamento, o conforto de uma vida abençoada, de uma vida acertada ou resolvida, né? Eu creio, amados, que esse é um dos motivos que muitos cristãos estão se afastando do Senhor, se afastando da essência do Evangelho, se afastando do Senhor Jesus. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa, e seu nome é Jesus. Amém? Aleluia. E outra coisa que pode nos afastar da influência do mundo, sorrateiramente, pode nos levar a um desvio. Às vezes a gente começa bem e termina mal. Eu estava lendo essa semana também que se você lançar um foguete daqui para Marte, em linha reta, e houver um erro de 2,5 centímetros, claro que é uma distância grande, mas 2,5 centímetros vai chegar a 1.500 quilômetros de Marte. Na nossa vida cristã, se a gente houver um pequeno desvio, nós não vamos acertar o foco, não vamos acertar o alvo, amados. O Senhor quer nos trazer a esse acerto, a essa pontaria, a essa exatidão, que é encontrá-lo, que é estar com Ele. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra apostasia é uma palavra usada na Bíblia, ela deriva de duas palavras. Uma significa distante de, e a outra significa uma posição que assumimos. Então, apostasia é você estar distante, você assumir uma posição, estar distante daquilo que você foi chamado, do Evangelho, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós podemos analisar como era a classe, a liderança espiritual, a liderança religiosa na época de Jesus. Os fariseus sabiam e tentavam viver uma vida reta com Deus. E os escribas sabiam também toda a Bíblia. Na época só tinha o Antigo Testamento. Sabiam até de cor, como a gente diz antigamente, de cor e salteado, né? De trás para frente, de frente para trás. E Jesus foi muito categórico. Ele chamou eles de serpentes venenosas, raça de víboras. O coração deles estava longe de Deus. Então, amados, a apostasia, nós nos distanciarmos do Senhor, é muito fácil, basta um pequeno desvio. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém? O que nós devemos fazer, então? O que nós devemos fazer para estarmos com Jesus nessa devoção pura e simples, essa simplicidade, essa pureza que o Senhor tem nos chamado? Às vezes a gente complica muito a nossa vida, amados. A gente se enreda muito. E as coisas são muito simples no reino de Deus. O preço do discipulado, né? Qual é o preço, né? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem que pagar nada, só isso, para ser discípulo. E às vezes a gente complica, às vezes a gente quer grandes teologias. Eu não tenho nada contra a teologia, nada contra o estudo de alguns livros teológicos. Agora, se esse conhecimento fica aqui, não desce para o coração, não te aproxima do Senhor, não adianta para nada. Agora, o que nós devemos fazer? Voltar para Jesus, para a sua simplicidade e pureza, e permanecer nele. Crer em tudo o que Jesus fez e ensinou, levar a sério a sua palavra.
Obedecer nas pequenas e grandes coisas. Às vezes grandes pecados a gente não cai, mas pequenas coisas a gente vai, mas não tem problema. Todo mundo erra, todo mundo peca, né? Então nós devemos obedecer o Senhor nas pequenas e grandes coisas. Descomplicar. O que está nos enredando? O que está atrapalhando nossa caminhada? O que te leva para longe do Senhor? Essa semana eu passei um vídeo para os jovens, alguns jovens, que eu tenho acompanhado mais de perto. E nesse vídeo o pastor falava o seguinte: olha, você está perdendo tempo com as mídias sociais, para com isso, larga isso, você não tem esse domínio. E amados, eu estou me preocupando mais ainda, eu estou vendo que o pessoal da terceira idade está começando a se enredar com essas coisas, o pessoal mais velho, né? E às vezes fica viciado, nem vê que está viciado. Um dia minha esposa me falou assim: olha, está muito no Instagram, muito no, né? E eu disse: pô, é verdade. Comecei a parar, comecei a deixar um pouquinho de lado. E tem sido bênção, porque sobra tempo para buscar o Senhor. Eu creio, mas nós temos que ver o que está nos atrapalhando. Será às vezes um esporte, um lazer, seja lá o que for, né? Alguma paixão que a gente tem que está tirando o tempo e a comunhão com o Senhor. Temos que investir tempo na comunhão com Jesus. E outra coisa, você quer um segredinho, anda com pessoas apaixonadas por Jesus. Anda com pessoas que amam Jesus, que estão fervendo por Jesus. Eles vão te influenciar. Agora, se tu vai andar com pessoas que não amam Jesus, eles vão te levar para o caminho errado. Eu não estou dizendo para abandonar os irmãos, mas você também tem que ser uma influência para aquele que está frio do teu lado. Você tem que ser essa companhia certa, de chamar ele: vamos orar, vamos buscar o Senhor, né? Vamos ler a palavra juntos, vamos evangelizar. Amém, queridos? O Senhor Jesus, lá em João 14:15, tem algumas passagens tremendas. Eu sou apaixonado por essa parte da Bíblia aqui, amo a Bíblia, mas João 14:15 são palavras tremendas que Jesus fala, que ele diz assim que a palavra dele, olha, diz: se vocês me amam, né, obedeçam meus mandamentos. E ele fala assim: olha, se alguém me ama e guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele está prometendo: eu estou junto com vocês, eu estarei com vocês, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Que tremendo, amados. Jesus quer ter essa comunhão conosco. Ele fala assim lá em João 14, João 15 também, depois falando sobre frutos. Ele diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou ao Pai, mas eu retornarei. E ali em João 14 ele está falando desse retorno através do Espírito Santo, não é da segunda volta dele. Está falando que ele iria habitar em nós todos os dias. Amém, amados? Aleluia. Nós temos que descomplicar a nossa vida, nós temos que parar. Às vezes tem pessoas de girafa, né, de começar: eu quero grandes coisas, né, coisas ocultas, coisas assim tremendas, e Deus vai dar, mas vai dar a presença dele. Não precisa buscar coisas muito altas, quanto as coisas mais básicas, coisas simples que ele tem nos ensinado, que vocês já têm ouvido aqui tantos anos, né, não foram praticadas. Deus quer nos levar a essa comunhão com ele, a essa experiência de simplicidade na presença dele. Amém, amados? Nós temos que complicar a nossa vida. Muitas vezes a gente está andando, correndo, fazendo tantas coisas e pouco é necessário. Aliás, uma só coisa: quando Marta e Maria estavam hospedando Jesus, Marta estava para lá e para cá, preparando a comida, preparando as coisas, né? E a gente sabe que a dona de casa tem muito trabalho. E Maria estava aos pés de Jesus. E aí Marta disse: olha, mestre, eu estou trabalhando sozinha aqui, pede para minha irmã me ajudar. E a palavra diz que Marta estava distraída. A palavra original lá é distraída com tantas coisas. E essa distração, amados, pode nos tirar da comunhão com Jesus. Essa distração com coisas legítimas: trabalho, escola, compromissos, família. Mas Jesus diz assim: olha, Marta, tu está inquieta
está distraída, está muito preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa necessária. E aquilo que a Maria escolheu não vai ser tirado dela. Amém, amados? Eu vou contar uma história aqui para finalizar. Eu já contei no ano passado, no retiro de jovens, mas eu quero uma história muito linda que eu li, e essa história realmente no livro que eu li aconteceu. Conta-se que na Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, havia um homem viúvo. E esse homem tinha um filho. E ele amava muito esse filho. E esse filho tinha gostos parecidos com o dele. E esse homem era um homem de posses, muito rico. E esse homem viajava o mundo inteiro com seu filho, comprando, tinha um gosto por arte, comprando quadros, comprando obras de arte. E seu filho acompanhando, negociando. E assim eles adquiriram um acervo de obras de arte muito grande, muito valioso. Estourou a Segunda Guerra Mundial. Esse filho estava na idade de alistamento, se alistou, pensou, vou defender meu país, e foi para a guerra. Não passou muito tempo, esse filho chegou notícia por seu pai que esse filho havia morrido em combate. E esse pai ficou muito amargurado, muito chateado, não tinha mais ninguém na sua família, só esse filho. E esse pai estava um dia, chegou o Natal, ele muito triste, chegou um rapaz, e esse rapaz disse assim, olha, o senhor não me conhece, mas eu era soldado, colega do seu filho, e seu filho morreu me levando para um atendimento médico. E eu quero lhe dizer que seu filho era muito querido, ele já tinha feito muito isso, ajudado as pessoas, ajudado soldados que estavam feridos. E ele se arriscava, e a bala que acertou ele, foi no momento que ele estava sendo levado ao médico. E aquele rapaz disse assim para o pai, olha, eu não sou um artista muito famoso, eu gosto de pintar quadros, retratos, e eu pintei um quadro, um retrato do seu filho, no momento que nós estávamos assim, tínhamos um tempo de livre, e eu queria lhe dar esse quadro, esse retrato. E realmente não era um quadro muito bonito, mas realmente retratava, aquele rapaz conseguiu retratar a figura daquele filho, que o pai sentia tanto a sua falta. E aí o pai disse assim, o pai falou para aquele rapaz, olha, eu vou colocar aqui em cima da lareira, num lugar de honra, porque realmente esse filho era muito querido. E aquele rapaz foi embora, não demorou muito tempo, aquele homem veio a falecer. E aquele homem tinha um acervo muito grande, e foi deixado um testamento para que as obras fossem vendidas, todos aqueles quadros, e muitas pessoas ficaram sabendo. E vieram muitas pessoas para aquele, e foi no Natal. Naquele Natal, passado algum tempo, eles marcaram o leilão no Natal, e aí começou a exposição, e muitas pessoas, muitos técnicos, muitas pessoas responsáveis por museus foram lá, preparados para dar um lance bom por cada quadro daqueles, eram quadros valiosos, quadros raros. E aí o leiloeiro disse assim, olha, por vontade do falecido, nós vamos leiloar esse quadro aqui, que era o retrato daquele filho que ele tinha. E aí as pessoas começaram a ficar impacientes, no puxa vida, não conhecemos nem esse artista, por que nós vamos perder tempo? Vamos ao que interessa. E as pessoas estavam começando a ficar impacientes, e o leiloeiro disse, não, eu tenho que obedecer aqui o testamento, e diz aqui que esse quadro tem que ser o primeiro a ser vendido. Passou um tempo, ninguém se manifestava, ninguém dava lance. Aí perguntou, alguém de vocês pode dar algum lance? Nisso, uma pessoa, um senhor de idade, no fundo daquela sala, levantou a mão e disse assim, olha, eu dou 10 libras por esse quadro. E aí o leiloeiro perguntou, tem alguém que dá mais? As pessoas estavam impacientes, não, mas nós queremos que venham os outros quadros. Esse quadro nós não sabemos quem é o autor, e realmente não era um quadro tecnicamente perfeito.
Aí o leiloeiro bateu o martelo, deu-lhe uma, deu-lhe duas, bateu o martelo e disse: o quadro é do senhor ali, está encerrado o leilão. Mas as pessoas não entenderam: mas como assim está encerrado o leilão? Não, aqui no testamento dizia que aquela pessoa que comprasse esse quadro ficava com todos os quadros. Amados, nós temos Jesus. Nele nós temos tudo, amados. Amém? O Pai preparou para que Jesus fosse o centro. E nele nós temos tudo que nós precisamos. Amém? Essa história me toca muito, porque muitas vezes a gente corre atrás de tantas coisas, mas nós só precisamos de Jesus. Só dele. Maior tesouro é ele. Eu quero encerrar lendo Efésios 1, de 9 a 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, está se referindo a Jesus, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Noutra linguagem, eu quero repetir esse versículo, diz assim: pois Deus permitiu que conhecêssemos o segredo do seu bom e maravilhoso plano, a saber, muito tempo atrás, em sua vontade soberana, ele resolveu convergir no tempo certo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Amém, amados? Deus é bom, Deus é fiel. Ele mandou seu Filho Jesus. Tudo que nós precisamos, nós temos em Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé?